Olá pessoal, bem-vindos ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real. Eu trago esse vídeo hoje a pedido de um dos membros do canal, Marcos Espíndola. Fez a seguinte solicitação. Eu vou trazer na tela para vocês alguns procedimentos antigos que ele me mandou. E ele pediu, Fonseca, como é que eu faço para voar esses procedimentos antigos aí, como por exemplo o Hotel Uno aqui na pista Uno 7 direita, ou até mesmo essa chegada RNAV, VRDME e NDB Guru 09 lá para Guarulhos. Então, inicialmente eu vou começar pelo mais simples aqui, que é a descida Hotel Uno, antiga descida Hotel Uno ILS pista 1, 7 direita. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês inicialmente como que é essa descida, então, essa aproximação Hotel Uno. Essa Hotel Uno, basicamente, deixa eu sair aqui do modo de edição. Vamos chegar mais próximo aqui. Essa aqui é uma carta antiga, mas basicamente você começa ela de Santana, voa na radial 105 de Santana até interceptar o seu localizador, frequência 109,3. O localizador é o Índia Serra Papá, lá de Congonhas. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, como essa aqui é uma carta antiga, lá de 2002, essas proas aqui, elas já não conferem com as proas atuais. A galera que acompanhou a modificação da pista ali de Guarulhos de 09 para a pista 10, é justamente isso que aconteceu. Devido à variação na declinação magnética, agora para você voar a final aqui da pista 17, direita em Congonhas, o rumo é 169. Então, basicamente, tem 3 graus a mais de declinação magnética aqui nessa carta, tá? Então, tudo que está aqui está 3 graus defasado. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Depois disso, o procedimento é muito simples. Você inicia em Santana, antigamente, então, no rumo 105, na radial 105 de Santana, até interceptar o seu ILS, que é o Índia Sierra Papá, ok? Mais uma vez, pare um tempo aqui para entender essa carta aqui, se você tem alguma dúvida dela. E nós vamos criar esse procedimento agora no simulador, beleza? Então, para que a gente crie esse procedimento no simulador, nós vamos lá para dentro do Microsoft Flight Simulator. Vamos aqui na cabine do nosso 737 e eu vou começar aqui pelo FMC. Bom, pelo FMC, para dizer para vocês que eu estou começando esse voo lá em Santos. Tá? Apenas coloquei em Santos, porque depois vai ficar mais fácil para mostrar para vocês a chegada em Guarulhos. Mas nós vamos criar então esse procedimento a partir de Santos e nós vamos pousar lá em Serra Bravo, Serra Papá, que é São Paulo, Congonhas. Vamos botar um número qualquer para esse voo aqui. Vamos colocar Gol 1986, é o meu ano de nascimento, ok? Sendo assim, ao invés de colocar uma rota na próxima página, o que eu vou fazer agora, já que eu coloquei origem e chegada, é colocar uma chegada lá para São Paulo, Congonhas, melhor uma descida, e nós vamos para o ILS X-Ray da 17 direita, que é a pista que a gente vai pousar. Então, eu estou selecionando um ILS para a pista 17 direita. Poderia ser o Yankee, também sem problemas, mas eu vou selecionar aqui o ILS X-Ray, que é a primeira que apareceu para mim. Como a gente não quer fazer esse procedimento em si, a gente só quer fazer um ILS para a pista 17 direita, qualquer ILS que você selecionar está ótimo. Note, eu não vou selecionar transição nenhuma, tá? Então, e nem chegada, tá? Então, apenas o ILS da pista 17 direita. E quando a gente vai lá na página de legs, ou até mesmo na página de rota, agora tem a opção da gente ativar essa chegada aqui. A partir do momento que a gente ativa e executa, eu já tenho um plano de voo aqui que voa para lugar nenhum e depois de uma descontinuidade tem a partir de Gerso e ILS da 17 direita. Pois bem, agora é que começa a gente a programar o procedimento Hotel Uno. Primeira coisa que eu quero que vocês notem, então, para chegar na pista agora 17 direita, o rumo é 169.
e não mais um 66, tá? Então, isso prova que naquela região, daquela carta, nós estamos 3 graus defasados. 3 graus defasados para mais, e isso é importante que você lembre, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para a minha aeronave voar, e agora eu vou utilizar, talvez, essa aqui fica um pouco melhor. Eu vou botar aqui no modo de plano, para que a gente consiga ver. Até agora só temos o procedimento aqui na final da pistão no sete direita. Esse range tá bom por enquanto. Quero que vocês entendam que eu vou pedir para a aeronave voar direto Santana, tá? Então, direto Santana, existem 3 VORs que têm a indicação STN, tá? Então, Santana é o primeiro VOR que eu quero que ele voe, ele já criou lá. Inclusive, se eu voltar agora, vocês estão vendo Santana e aqui do lado direito a final, e eu vou executar. Então, o que eu quero depois de Santana? Eu quero que depois de Santana, ele voe no rumo 105. Isso é o da carta, lembra que 105 é o da carta. Como nós estamos 3 graus defasados para mais, ou a carta está 3 graus defasado para menos, a gente tem que acrescentar aqui 3 graus. Então, ao invés de 105, nós vamos voar na 108 de Santana, tá? Ou seja, vamos sair em Santana na radial 108 agora. Até onde? Aí aqui existem algumas opções, tá? Você tem a opção de colocar uma barra, e aí lembra da frequência do ILS lá de Congonhas, Índia, Sierra, ISP, Índia, Sierra, Papá. E aí o rumo que eu quero, a final agora é no rumo 169. Então, a contrária, a que sai lá do localizador e vai em direção ao ponto que eu quero, é a 349. Então, nós vamos colocar aqui 349. Eu espero que vocês tenham entendido esse ISP 349, porque se eu colocar ISP 169, que é o rumo da pista, ele vai dar lá do outro lado. Então, eu tenho que pegar o rumo contrário, nesse caso, ISP 349. E quando eu quero voar essa combinação aqui, a radial 108 com a radial 349 do Índia Serra Papá, logo depois de Santana. Então, eu coloco aqui logo depois de Santana, e aí ele vai me pedir, bom, você selecionou esse Índia Serra Papá, e esse Índia Serra Papá é qual? Aqui ele me dá 4 opções. A primeira é o ILS com o DME e a segunda é só o ILS em si. Notem que os dois eles estão na mesma posição, então você pode selecionar qualquer um deles. Um é o ILS DME e o outro é o localizador, são coisas diferentes, mas eles estão na mesma posição aqui para o simulador. E tem mais 2 ILS aqui, que eles estão numa posição lá no norte, latitude norte 50, tá? Então, você sempre vê pela posição que você está ou pela frequência, então você pode escolher, nesse caso, qualquer um dos 2 primeiros. Eu vou escolher, então, ILS Índia Serra Papá, que é o que tem a identificação que eu quero, que nesse caso é o segundo. Quando eu seleciono ele, tá? Ele acabou de criar agora um ponto após Santana, no rumo 108, 9 milhas. E aí depois, que eu quero mostrar para vocês é que esse ponto, então, já é o ponto da final, e depois eu posso ligar com o meu ILS atual, já que eu não vou ter os outros pontos do ILS. Mas qual que é a ideia? Que eu percorra aquela trajetória lá vindo de Santana. Eu também posso pedir para a aeronave começar um pouquinho antes de Santana, então eu posso voar, por exemplo, Santana, a radial oposta da 108, se eu somar 180 graus aqui, vai ser 288, então eu boto 288. Então, eu quero agora, ao invés de sair na 108, eu quero o lado contrário, 288 e, por exemplo, 5 milhas. Então, barra 5 milhas. Note que antes eu coloquei uma radial com uma identificação e outra radial. Agora eu estou dizendo, não, eu quero Santana na radial 288, mas ao invés de cruzamento com uma outra radial de algum lugar, eu quero apenas 5 milhas, tá? E onde eu quero isso? Isso eu quero agora, então, antes de Santana. Então, eu tenho que colocar em cima de Santana, e aí agora a gente vai ver que se eu executar e voltar aqui, ó, eu criei um ponto na radial 288 de Santana, 5 milhas antes. Agora eu só preciso juntar as duas e eu vou executar. Então, se eu decolar aqui de Santos e voar direto para o último ponto que eu criei, pouquinho antes de chegar nele, devido ao nosso raio de curva, a aeronave vai iniciar uma curva à direita, vai voar em direção a Santana, e após Santana,
vai voar no rumo 108, e aí no rumo 108 intercepta a final. Eu quero que vocês notem aqui que esse Santana, ou melhor, de Santana para o Santana 01, tem uma distância de 9 milhas. E agora eu vou mostrar para vocês lá na carta. Voltando aqui então para essa carta do procedimento ILS, se a gente sair do VOR de Santana em direção ao ponto que a gente intercepta o localizador, são 9,1 milhas, então deu bem certinho aqui, a gente acabou de criar essa radial 105, agora atualizado para 108, para a gente interceptar a final. Para eu mostrar para vocês que eu estou na posição certa, a gente também vai checar aqui qual que é a distância do ponto em que você intercepta o localizador até a pista. Então, nós temos 1,6 até 8,9, mais 2,9 até o externo, mais 4,7 até o marcador médio e mais 0,08 até a pista. Então, vamos somar aqui. 1,6 com 2,9, isso dá 3,9, 4,5. 4,5 mais 4,7 dá 9,2. 9,2 mais 0,8 dá 10 milhas. Então, esse procedimento foi criado para você interceptar a final para essa pista a 10 milhas. Pois bem, vamos lá no nosso simulador agora e vamos verificar qual que é a nossa distância para a pista a partir do Santana 01, que é o nosso ponto que a gente intercepta a final. Nós temos 2,4 mais 3,3, isso dá 5,7. 5,7 mais 4,5. 5 mais 4 é 9. 9,7 mais 0,5 dá 10,2. Certo? Então, basicamente, a gente ficou 0,2 milhas a mais na final e 0,1 milhas a menos ali em direção a Santana. Eu preciso dizer que para vocês que isso é apenas o cálculo aqui do FMC devido às curvas que ele usa para fazer a interceptação, porque ele não voa em cima do fixo. Então, eu acabei de provar para vocês que nós criamos, então, um ponto saindo de Santana que intercepta a final de Congonhas a 10 milhas da pista. E aí você pode, então, completar esse FMC aqui. Você pode, inclusive, colocar aqui seus pesos, suas altitudes e tudo mais. E depois que você colocar esse peso, essas altitudes e tudo mais, você pode salvar o estado do FMC, o estado dessa aeronave, para que você possa voar ele quantas vezes você quiser. Você, por exemplo, não precisa botar ele aqui em Santos, você pode botar ele em Congonhas, e aí pedir, fazer todo esse plano. E depois que você terminou tudo, vem aqui em Menu, PMDG Setup e coloca State Save. Aqui no State Save, você vai digitar um nome para ele, por exemplo, esse é o procedimento Hotel Uno. Então, você pode colocar aqui Hotel Uno, salvar esse procedimento. Eu não vou salvar aqui porque eu não quero ter esse procedimento no meu banco de dados, não é um procedimento que eu vou realizar, apenas para mostrar para vocês como você pode fazer. Depois que você salvou ele com o Hotel Uno, sempre que você quiser voltar, você vem novamente em Menu, PMDG Setup, e agora, em vez de State Save, você pode ir em State Load, e aí você vai procurar aqui nos estados do painel o nome Hotel Uno, e aí você vai selecionar o Hotel Uno, como aqui, por exemplo, eu vou selecionar o PMDG, e aí você executa, ele traz para você novamente todo o FMC, incluindo a aeronave na posição, ou melhor, os botões na posição que você tem. Tá? Então, se você quiser já deixar pré-selecionado uma altitude, uma proa, tudo mais, você pode salvar isso também. Obviamente, a partir do momento em que você tem aqui o procedimento, você pode inclusive dizer para a aeronave, baseado no procedimento Hotel Uno, que você tem que passar Santana a 6.000 pés ou acima, então Santana a 6.000 pés ou acima, e que você tem que interceptar o localizador a 5.200 pés ou acima. Tudo isso está lá na carta, você pode colocar aqui, executar e inclusive, eu recomendo que você assim o faça e salve depois de fazer essas mudanças, tá? Mas essas mudanças é como você faria
em qualquer procedimento normal, beleza? Então, você tem a opção aí, inclusive, de selecionar velocidades e altitudes, ok? Então, esse é o jeito mais simples. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Se eu vier aqui em Initial Reference Index e NavData, tá? Notem que eu comecei o procedimento através de Santana, que é Sierra Tango November. Então, eu coloco aqui Sierra Tango November, uma identificação de um auxílio, e aí ele vai me pedir qual deles é. Nesse caso, o VOR-DME Santana, lá em São Paulo. É importante que você verifique aqui se esse VOR ainda existe atualmente, porque se você tentar fazer com um VOR que não existe, com uma posição que não existe, se você quiser começar o procedimento por uma posição que não existe, tá? Você não vai conseguir. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Por exemplo, se eu quisesse ter começado esse procedimento aqui através do marcador externo, que é MADA, frequência 290, a posição é Índia Sierra, tá? Então, esse é o procedimento que nós temos aqui. Se eu tentar aqui mais uma vez, Initial Reference, Index e Navdata, e eu pedir agora por Índia Sierra, tá? Vocês vão ver que existem 3 NDBs, mas nenhum deles é o NDB lá de São Paulo, o Índia Sierra, o MADA, tá? Podem ver que não existe o nome MADA aqui, esse NDB não existe mais. Então, você não vai conseguir iniciar o procedimento baseado naquele NDB, beleza? Então, você precisa começar de um VOR, de um NDB, de algum fixo que exista no seu banco de dados, tá? Inicialmente, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Então, para essa parte, eu criei procedimento com alguns recursos. Primeiro, então, esse auxílio. Segundo, eu posso criar um auxílio baseado em 2 radiais de 2 auxílios distintos que eles se cruzem. Inclusive, não precisa ser radial, tá? Ou melhor, não precisa ser auxílios rádios, pode ser qualquer fixo, inclusive a pista, por exemplo, nesse caso eu tenho aqui a pista 17 direita. Digamos que eu queira saber, eu queira criar um fixo aonde a pista 17 direita cruza, deixa eu voltar aqui para essa tela, onde a pista 17 direita no rumo, vamos colocar aqui no rumo oeste, cruza com o sul de Santana, tá? Então, por exemplo, a pista 117 direita, no rumo oeste 270, aonde ela cruza barra com Santana, ó, STN, no rumo 180, certo? Santana no rumo 180. Eu vou colocar aqui como primeiro fixo, por exemplo, e ele acabou de me criar aqui, ó. Vou executar para que a gente possa voltar esse fixo agora no centro da tela. Então, ele acabou de me criar aqui um fixo na radial 270 da pista 117 direita e na radial 180 de Santana, tá? Então, criei mais um fixo ali que eu, inclusive, posso colocar antes do Santana 2. Então, eu posso pedir agora para a minha aeronave que vai decolar lá de Santos, voe, então, para esse fixo, e aí depois o Santana 2, depois em cima do VOR de Santana, e aí siga na 108 para interceptar a final, tá? Então, essa é uma opção. Lembrem-se, sempre você tem que colocar o fixo que você quiser, e aí uma radial sempre com 3 números. Se você quiser, por exemplo, a radial 30, você tem que botar 030, e aí depois um outro auxílio. Pode ser um VOR, pode ser um fixo, pode ser o que você quiser, inclusive a pista ali, como eu mostrei. A única coisa que eu recomendo para não ter problema, sempre que você for utilizar a pista, comece por ele e copie da página de legs, que é mais fácil, que a aeronave entende que é essa pista 17 direita, que é esse fixo que está nessa coordenada aqui. Que coordenada é essa? Mais uma vez, se você precisar saber, Initial Reference, Index, NavData, e agora eu tenho um waypoint. Se eu colocar aqui a pista 117 direita, desculpa, aqui eu fiz errado. Como é pista, eu preciso ir em Sierra Bravo, Sierra Papá,
E aí sim, a pista 1 no 7 direita está lá com a sua latitude e a sua longitude definida. Então, eu fiz o procedimento, ou melhor, esses últimos fixos baseados nessa latitude e nessa longitude. Tá? Lembrando sempre que você tiver na página de Index, em NavData, o primeiro aqui do lado direito, você vai ter a opção de colocar um waypoint, um auxílio ou um aeroporto. Beleza? Bom, esse era o início aqui da nossa conversa e eu espero que vocês tenham entendido como criar, então, por exemplo, esse procedimento, o Hotel Uno. Você pode, inclusive, botar agora que você tem Santana lá, você pode colocar a sua órbita. Lembre-se sempre, então, dos 3 graus de diferença que existe aqui nessa carta, tá? Mais uma vez, qualquer procedimento que você for fazer, é interessante que você pegue o novo rumo da final do aeroporto e aí sempre adicione a diferença às suas proas, beleza? Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Agora nós vamos para o procedimento, ou melhor, uma chegada lá para Guarulhos. E aqui é um pouco mais complexo. Eu não vou fazer desde o início aqui, mas eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como a nossa aeronave está aqui no solo em Santos. Eu vou começar a partir de Santos e a ideia é que a aeronave faça essa chegada lá até Pony, esquerda, Luque, Bros, e aí intercepte a final a partir de Zuc, Cast e pouse na pista, nesse caso 09 direita pode ser, que é o procedimento. Poderia ser também a 09 esquerda, tá? Então, mais ou menos esse é o procedimento que eu vou criar. E eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Primeiro, nesse caso, eu não tenho o NDB Santos, tá? Se a gente voltar lá no simulador, estou voltando lá no simulador, e a gente colocar aqui Initial Reference Index NavData SAT de Santos, vocês vão ver que até existem 3 NDBs, um é o Santo Antônio, o outro é o Atenas e o outro é o Satumaré, mas nenhum deles é Santos, tá? Mas eu quero começar lá por Santos. Nós temos uma vantagem nas cartas antigas, tá? E para começar esse procedimento, para começar do zero, eu vou trocar o meu destino aqui, vou botar Sierra Bravo Golf Romeo e vou executar, tá? E vou deletar aqui os primeiros fixos que eu coloquei. Eu acredito que não deixa deletar o último, mas ficou um fixo ali só para a gente começar de novo do nada, tá? Então, começando de novo do nada, eu vou nesse procedimento aqui, Guru 09, e como nós queremos começar de Santos, a vantagem é que as cartas antigas, tá? Elas nos dão uma coordenada geográfica daquele ponto, tá? A única coisa é que essas cartas aqui, antigas da Jeppesen, elas nos dão uma coordenada com graus, minutos e decimais de minutos, mas esses decimais é com 2 zeros, ou melhor, com 2 casas após o que seria para nós aqui no Brasil a vírgula, tá? E o FMC das aeronaves Boeing aceita somente uma casa. Então, basicamente, essa coordenada aqui para Santos é bem simples, é a Sul 2359.0, porque é 00, e essa aqui é Whisky 04615.8, porque também termina em 0. Se você tiver alguma outra coordenada, como por exemplo essa aqui de Usaba, Sul 2331.78, você vai ter que arredondar ela aqui para 8, então 2331.8, e essa aqui 04503, e aí aqui vai ser ponto 0, ou ponto 1, porque você vai arredondar esse 0.5 sempre para baixo ou para cima, dependendo do que tiver mais perto. 78, obviamente, está mais perto de 80, então fica ponto 8. Agora, 0,5 está bem entre o 00 e o 0, desculpa, entre o 00 e o 10. Então, você vai arredondar ou para 0 ou para ponto 1, tá? Então, primeira coisa, eu espero que vocês tenham entendido esse arredondamento. Mas nós vamos começar aqui com o procedimento através de Santos. Então, nós vamos colocar essa coordenada geográfica. A primeira coordenada que eu quero botar para vocês, então, é Sul 2359.0, Oeste 04615.8. Vamos para o nosso simulador e nós podemos colocar, então,
Sul 2359.0, Oeste, que é Whisky, W046, 15.8, tá? Vou colocar como segundo ponto, vou executar só para que eu possa... Aí não deixa eu deletar o primeiro, né? Não tem problema. Vou colocar ele como o primeiro agora. E aí vocês vão ver que ele criou um ponto aqui bem próximo de onde eu estou. Ou seja, essa era a coordenada do NDB Santos. Aqui é onde nós tínhamos o NDB Santos, tá? Se eu chegar mais próximo, obviamente você vai ter uma diferença maior aí, e se eu chegar mais longe, vocês vão ver que praticamente eu estou em cima do NDB Santos, era onde nós tínhamos o NDB Santos, tá? Aí, a partir do momento em que eu tenho essa coordenada geográfica, eu posso fazer a mesma coisa com as outras coordenadas, tá? Então, depois de Santos, tá? Eu posso voar em direção a Guru, esse é o fixo Guru, tá? Sul 2340.2, Oeste 046, 22.8. Então, vamos colocar essa coordenada geográfica lá no nosso simulador. Sul 2340.8, desculpa, era 40.2 e Oeste 046, 22.8. Eu coloco aqui e vou executar. Agora nós vamos fazer o caminho contrário e eu vou mostrar para vocês que do primeiro fixo que a gente criou, que era Santos, para o segundo fixo que a gente criou, a gente vai no rumo 003 por 19.9 milhas. Vamos lá na carta para ver se isso é verdade. Aqui a carta mostra 20 milhas, mas mostra o rumo 001 ao invés de 003, tá? Então, a distância deu certo, mas por que a gente está com 2 graus defasado? Novamente, pelo mesmo problema do procedimento Hotel Uno, declinação magnética e a nossa final. Esse procedimento aqui levava para a final da pista 09 lá de Guarulhos, que tinha o rumo antigamente 093. No momento em que essa carta aqui foi criada, eu não tenho, vamos ver se eu tenho a data dela aqui, em 2004. Então, em 2004, a declinação aqui nos dava uma final de rumo 093. Atualmente, a final é no rumo 095. Então, nós temos 2 graus de diferença nessa carta. Então, tudo que a gente tiver nessa carta aqui, a gente vai ter que adicionar 2 graus, o que bateu, então, com o 003 do simulador. E para mostrar isso para vocês, vamos pegar aqui o 093, que é a final aqui de Guarulhos. E agora, eu vou selecionar no nosso simulador uma chegada em Guarulhos, qualquer ILS para a pista 10 direita, tá? Pode ser o Papá, não vou selecionar a transição e vou executar. Se a gente for lá na nossa página de legs, a gente vai ver que para chegar na pista 10 direita, agora a gente voa no rumo 095. Então, aqueles 2 graus que está de diferente na final da carta, eu fiz dessa forma agora para mostrar o caminho contrário para vocês, porque aqui está dando 003 e não 001. E assim você pode, então, seguir com todo o seu procedimento. Você pode, a gente já colocou agora o fixo Guru, você pode vir aqui e colocar o fixo Love com Sul 23, 33.5, Whisky 046, ou melhor, Oeste 046, 25.2, e assim sucessivamente você pode criar ele até você chegar aqui na final em Zuki, e aí você emenda ele com o que você tem de ILS aí atual do seu simulador, para que você faça o seu procedimento, beleza? Você pode, depois que você colocar todos os fixos, ou conforme você vai colocando, você também pode colocar altitudes, tá? Qual que é o problema com as altitudes? Quando você está no simulador inserindo manualmente altitudes, você não consegue colocar altitudes como, por exemplo, essa aqui em Santos, entre 2 níveis, tá? Essa aqui, por exemplo, de Anise, que é abaixo do nível 280, é simples. Você bota Bravo
280 ou B, ele vai entender que é nível 280 ou abaixo. Mas entre um e outro você não consegue, tá? Então você vai ter que colocar o que é mais importante para você, se é cruzar Santos abaixo do 210 ou acima do 190, para poder seguir aí o procedimento, tá? Eu não vou colocar todos os fixos aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui, vou colocar, por exemplo, Pony, que é Sul 2319.2, Whisky 046 30.4. Tá? Então vamos lá para o simulador. Vou colocar o próximo fixo aqui. Então, Sul 23.19.2. Opa, é Sul 23.19.2. E Oeste 046 30.4. E vou colocar aqui na sequência. Se a gente somar todas as distâncias, a gente vai ver que a gente chegou num ponto lá chamado Pony. Eu vou mostrar para vocês que ele está no lugar certo, tá? Vou diminuir, ou melhor, aumentar um pouco o zoom aqui. E vocês vão ver que realmente é um ponto que cruzou em cima da pista lá de Guarulhos e foi para o setor norte, tá? Depois disso, eu vou colocar mais alguns pontos aqui para a gente interceptar a final. Vou colocar Luke, Bros e Zuki, tá? Então vou colocar as coordenadas desses 3 pontos aqui no nosso simulador para que a gente tenha o procedimento aí completo, tá? Então vamos lá, Sul 23, 23.5, Sul 23, 23.5 e Oeste 046.41.4. 046.41.4. Notem que ele criou mais um ponto lá. Inclusive, nós podemos dar o próximo step. Depois, posição Bros é Sul 23.26.9. Sul 23.26.9. Tudo vindo daquela carta. Oeste 046.41.5. 046.41.5. Mais 3.4 migas, está criando o procedimento ali. E o último na final, que é Zuki, Sul 23.28.6. Então, é Sul 23.28.6 e Oeste 046.37.6. 046.37.6. Vou colocar lá, executar. E agora eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Eu vou chegar bem próximo aqui. E vocês vão ver que o fixo Lupto e o último fixo que eu criei, eles são praticamente o mesmo, tá? Essa diferençazinha aqui que deu foi justamente devido ao arredondamento da coordenada na carta e o que a gente tem no simulador. Então, basicamente, eu posso dizer para vocês que se a gente for ver esse procedimento antigo aqui de Guarulhos, essa posição Zuki está no mesmo ponto do que a posição Lupto atual final da pista 09 da direita. Então, como eles estão exatamente na mesma posição, tá? Eu criei essa baseado na coordenada de Zuki, mas para mostrar para vocês que eu posso trocar essa última coordenada que eu criei pela posição Lupto, e eu vou executar ela e eu vou mostrar para vocês que ela realmente é a mesma. Notem que para eu voar para Lupto, eu tenho que voar no rumo 137, tá? E se eu voltar lá no meu na minha carta, ele está dando aqui o rumo 135. Novamente, a diferença de 2 graus devido à nova declinação magnética. Então, consegui mostrar para vocês mais uma vez que a gente fez todo o procedimento. E se a gente voltar lá no nosso simulador, agora você pode colocar as altitudes. E se eu diminuir o zoom aqui e começar a passar, obviamente eu não coloquei todos os pontos, mas vocês já têm a ideia aqui. E vocês podem notar que eu fiz toda essa chegada aqui a Guru 09 para a pista 9 da direita. Tá? Então, você aprendeu agora como colocar coordenadas geográficas também. E você pode procurar nas cartas antigas que vem com a coordenada geográfica, colocar essa coordenada geográfica. Tá? Ou se você não achar nos
nas cartas novas, aí você tem que ir para a informação aeronáutica do país e lá na IP daquele país vai ter a posição geográfica de cada um dos fixos, de cada um dos auxílios que você quer utilizar, beleza? Então, mais uma vez, depois que você colocar tudo isso, você salva, tá? Menu, PMDG Setup, State Save, e dá um nome, por exemplo, esse seria o Guru09, e depois você pode carregar esse Guru09. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você também pode, depois de feito tudo isso, inclusive pode colocar sua aeronave em voo lá próximo a Santana, ou colocar ele numa, desculpa, lá próximo a Santos, colocar essa aeronave numa órbita em Santos, e depois que você fizer isso, se você quiser, você pode sempre iniciar o seu voo a partir dali com um FMC a partir daquela posição. Então, salve o seu FMC para futuras referências da mesma forma, tá? Mas você também sempre tem a opção aqui no simulador de apertar a tecla ESC de Escape, e aí vir aqui em Load Save, e aqui colocar salvar para esse computador. Nesse caso, está em inglês aqui, Save to this PC. E aí, quando você coloca Save to this PC, você vai também colocar o nome para esse arquivo, tá? E depois que você colocar o nome para esse arquivo, você pode, na próxima vez, voltar aqui em Load Save e dar um Load from this PC, ou carregar desse computador, e você procura aquele arquivo, vai carregar o seu voo do jeito que você tinha deixado nessa última vez. Obviamente, você também pode carregar um arquivo, tá? Através da sua tela inicial, tá? Então, eu tenho mais duas coisas para mostrar nesse vídeo. Não saia daí, tem mais duas coisas para mostrar desse vídeo. Uma delas, eu vou voltar então para a tela principal, tá? E quando eu voltar aqui para a tela principal, eu vou mostrar para vocês então como salvar, ou melhor, como carregar esse arquivo que você acabou de salvar uma próxima vez que você abrir o simulador. Então, você não precisa entrar, colocar a aeronave lá numa determinada posição. Você pode carregar esse voo que você salvou, tá? A partir da tela inicial do simulador. Você, mais uma vez, vai aqui em World Map, como se você fosse voar. E, ao invés de selecionar o lugar que você quer, você tem a opção aqui de More. Tá? Aqui, ó, aqui embaixo, ou aperta no espaço, ou aperta em More. Tá? E aí, quando você apertar em More, vai ter um novo menu aqui. Você pode apertar mais uma vez espaço ou clicar aqui em Load e Save. E aí, mais uma vez, Load from this PC, carregue desse computador. Tá? Então, você pode carregar voos salvos direto da tela inicial do seu simulador, e ele vai te jogar lá, nesse caso com a aeronave da PMDG, lá na posição que você estava, com o combustível que você estava, com o FMC que você estava, tudo vai estar pronto daquele jeito, tá? Ele salva dessa forma, beleza? Agora eu vou para a última, até vou botar minha webcam aqui novamente, e agora eu vou para a última dica. E essa última dica aqui, ela é interessantíssima. Muito pouca gente sabe, tá? Eu vou deixar esse vídeo para os membros por algum tempo, tá? Mas esse é um vídeo que eu vou liberar para todo mundo, porque eu acho que é uma dica valiosa e que eu não vi ninguém ainda comentando aqui no YouTube, ao menos em português, sobre isso. Tá? Mas eu quero advertir vocês que se você fizer alguma coisa errada no procedimento que eu vou mostrar agora, você pode ter problemas com o banco de dados do que você estiver alterando, tá? Independente disso, então, eu gostaria que vocês fizessem os testes, fizessem o que vocês gostariam de fazer, se é o caso, como o Marcos, se vocês gostam de voar essas chegadas antigas, por exemplo, tá? E aí, para isso, sempre que vocês forem mudar algum arquivo do banco de dados, salvem esse arquivo antes, criem uma cópia de segurança, porque se você fizer alguma coisa errada, você pode ir lá e voltar aquele arquivo antigo, tá? Ou se der tudo muito errado, tá? Reinstala então
o database do seu simulador para aqueles que aí utilizam o Navigraph, tá? Remove o banco de dados e coloca ele de novo, você vai ter ele novamente atualizado, tá? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte. Deixa eu tirar minha webcam, deixa eu ir para minha pasta Community e vou trazer aqui para vocês agora em tela cheia a minha pasta Community, tá? Então aqui nós temos a pasta Community do simulador. No meu caso lá está em dados no D, Flight Simulator Community. Aqui em Flight Simulator Community, se você estiver voando o PMDG, você vai achar essas informações para as outras aeronaves também, tá? No caso, a gente está voando o PMDG, o 737-800, tá? E aí aqui tem uma informação que é de data, tá? E aí, desculpa, em config, tá? Então, entra na sua aeronave, no caso do PMDG é em config, e aí nós temos a informação aqui, navdata. Aqui na informação navdata, tá? Você pode procurar aqui, ele vai ter algumas informações, como a informação do ciclo, identificação do FMC, os auxílios, os aeroportos, os fixos e as rotas, tá? Então, por exemplo, você pode vir aqui no fixo, ele abre esse documento Waypoint Nav Fix, e aqui você vai ter todos os fixos que estão aí no seu banco de dados, tá? Você vai ver aqui, se eu descer aqui, tem todos os fixos que você pode achar no seu banco de dados, eles estão aqui, tá? O que, então, mostra para vocês que vocês podem vir aqui e adicionar um fixo, tá? Então, se você estiver querendo voar aquele fixo antigo lá, chamado o NDB de Santos, você não precisa criar ele como um NDB, eu recomendo que você venha aqui como fixo, crie o fixo SAT e coloque aqui o nome dele de novo. Então, como ele é feito? Deixa eu mostrar um fixo que a gente entende aqui, ó, Níbiga, por exemplo. Vamos procurar por Níbiga, tá? Ele achou aqui embaixo Níbiga, tá? Então, como você bota Níbiga, segue a mesma sequência aqui, o número de espaços que der até você chegar nessa posição, escreve Níbiga de novo, tá? E aí coloca a coordenada geográfica de Níbiga. Importante, se você estiver fazendo fixos com menos de 5 números, ou melhor, de 5 letras ou números, como é o caso do Oscar Romeo, notem que aqui ele dá mais os espaços suficiente para deixar sempre na mesma posição a coordenada, tá? Que coordenada é essa? Esse aqui, essa coordenada está em graus e decimais, tá? Então, você vai ter que transferir isso para graus e decimais, tá? Outra coisa que é importante entender, as coordenadas de longitude sul vão estar precedidas da indicação de menos, as coordenadas do norte não vão ter menos, tá? Então, simplesmente não vão ter menos. Deixa eu achar aqui alguma coisa no norte para mostrar, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui não tem o sinal de menos na frente, então é uma coordenada no norte, tá? E mais uma vez aqui, voltando para Níbiga, as coordenadas no hemisfério oeste, tá? As coordenadas de longitude oeste também vão vir precedidas do menos, tá? E as coordenadas de longitude oeste vão vir sem o menos, tá? Então, coordenadas negativas são fixos no sul e oeste, coordenadas positivas vão estar no norte e leste, tá? Então, sempre que você tiver um menos, eu vou escrever aqui em cima para vocês, tá? Um menos, você vai estar no sul. Se você não colocar nada aqui, é a condição mais, não precisa colocar, mas é no norte. Isso para latitude. Para longitude, se você tiver um menos, você vai estar no oeste, tá? E se você tiver um mais ou não tiver nada, que no caso é nada, né? Você vai estar no leste, tá? Então, menos é whisky e nada ou mais, né? Ou melhor, nada, que seria um sinal positivo, é no leste, que é eco, tá? E se a gente for aqui, o menos, então, é no sul, e as coordenadas positivas, elas são no norte, tá? Então, lembre dessa informação aqui, tá? Para simplificar um pouco para vocês,
o que vocês podem fazer é ir no Google e procura aí Coordinates Converter, e o que eu achei melhor aqui é o tal do PGC, Coordinate Converter, lá da Universidade de Minnesota, tá? E aqui você pode então colocar as suas coordenadas em vários tipos, em graus decimais, ou seja, que é essa que está aqui nesse banco de dados aqui do Navigraph, tá? O do seu simulador. Você tem também a opção de graus e minutos com decimais, e você também tem a opção aqui de graus, minutos e segundos, tá? Então ele faz a conversão de todos esses três tipos. Então você vai ver o que se encaixa aí no seu, e aí você vai colocar essa informação. Como, por exemplo, naquela carta lá de Guarulhos, vamos ver a coordenada aqui de Santos. Vamos mais uma vez aqui, vamos pegar Santos. Ó, Santos, 23 59 00 046 15 80. Tá? Então vamos colocar aqui, estamos no hemisfério sul, 23 o quê? 59.00. Aqui aceito ponto 00, tá? E whisky 046 1580. Então, aqui nós temos que trocar para whisky. Notem que já apareceu a coordenada negativa lá. 046 15.80. E aí ele já te dá aqui para você 046 1580. Se a gente estivesse falando em graus, minutos e segundos, seria 46 graus oeste, 15 minutos e 48 segundos. Ou então, se a gente estivesse falando apenas nos decimais do grau, seria menos 46,26333, tá? E aí você usaria essa coordenada aqui para latitude e essa coordenada aqui para longitude para colocar aqui nos teus fixos, tá? Então você pega da carta, faz a transferência, pode dar um pouquinho de trabalho, mas você vai precisar fazer uma vez. Depois que você fez uma vez, lembre-se sempre antes de fazer o backup desse arquivo, e eu recomendo sempre vocês colocarem os seus novos fixos aqui embaixo, tá? Você pode salvar apenas esses fixos que você adicionou num bloco de notas, porque aí toda vez que você atualizar o IRAC e você quiser colocar, você só copia aquele fixo de um bloco de notas que você criou para baixo desse waypoint navfix, e aí você vai ter, sem trabalho nenhum, ou melhor, tendo apenas uma vez o trabalho, os seus fixos atualizados, tá? Isso é para falar de fixos, tá? Mas eu vou de novo lá na minha pasta Community, tá? Vamos lá no 737, nesse caso 800, em dados, desculpa, eu sempre erro, né? É em configuração. E aí, ao invés de eu ir em dados de navegação em Navdata, eu vou ir na pasta Seed Stars, tá? Aqui na pasta Seed Stars, ou seja, saídas e chegadas, você vai ter para cada aeroporto, para cada código ICAO, um arquivo. Tá? Então, para ficar fácil aqui, eu vou colocar Sierra Bravo Golf Romeo e vou pedir para ele buscar. Ele achou aqui, ó, Sierra Bravo Golf Romeo.txt. Vou abrir esse Sierra Bravo Golf Romeo.txt e aí aqui vocês vão ver que ele me dá as informações para Guarulhos. E o que ele faz? Ele coloca aqui os fixos. Primeira coisa, ele define todos os fixos que existem em saídas e chegadas de Guarulhos, tá? Então, ele diz fixo, nome do fixo é AMVU, a latitude e a longitude. Aqui ele não usa coordenada, ou melhor, sinal de mais ou de menos, ele usa sul ou oeste, tá? E aqui ele usa graus, minutos e decimais, tá? Quando a gente voltar para o conversor aqui, ele está usando essa aqui então, ó, graus, decimais e minutos, essa do meio, tá? Independente disso, você vai sempre ter essa página aqui para fazer a mudança de um para o outro se você não sabe fazer o cálculo, tá? Aqui é para converter mais facilmente. Então, se você quiser colocar não só um fixo, mas uma chegada ou uma saída inteira de Guarulhos ou de qualquer aeroporto, vai nessa indicação aqui do aeroporto, onde eu mostrei para vocês, tá? Chega aqui no final de fixo e coloca o seu novo fixo aqui antes do end fix, né? Cria mais uma linha aqui e coloca o seu fixo. Tá? E aí, se você quiser fazer, por exemplo, uma chegada,
como era o caso da Guru 09, você vai ter que colocar aqui e aí você descreve ela, tá? Pode parecer difícil, mas fica fácil a partir do momento em que você começa a copiar das outras chegadas, tá? Qual que é a diferença quando você faz por aqui? Você vai conseguir ir no seu database, no seu banco de dados, lá do seu simulador e vai conseguir selecionar, nesse caso, a Guru 09, se você codificar toda ela aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você poderia escrever assim, ó, lembre-se, star, espaço, Guru 09. Tá? E aí, como é a Guru 09? Tá? Você vai ver lá que ela vai começar a partir de a Guru 09, ela começa a partir do fixo Guru, tá? Antes é a transição, tá? Nesse caso aqui, ela vai começar do fixo Guru. Então, você vai colocar lá fix Guru, e aí você pode colocar a altitude, incluindo at or above ou at or below. Você pode colocar as duas, o nível 150 e o nível 120. Vou mostrar uma aqui para vocês como é que você faz. Ó. Você pode até copiar aqui, ó, através da chegada é mais, ou melhor, da saída aqui é mais fácil. Eu sei que tem uma saída aqui, ó, que ela nos dá, por exemplo, qual que é a saída aqui que a gente faz em direção a Congonhas? Essa aqui, ó, as horas 1 no alfa. Por exemplo, ele diz que as horas 1 no alfa você vai direto para Anvul, aí o 0,27, e no 0,27 você cruza abaixo do 90 ou acima do 70, tá? Você pode colocar essa informação, tá? Então eu vou copiar daqui, vou ir aqui embaixo na minha chegada e eu vou mudar, tá? Então é o Guru agora, não é o 0,27. E aí, quanto eu quero o Guru, eu quero at or above 150. At or above 150, então é 15.000. E at or below, ou melhor, at or above 12, at or below 15. Nesse caso aqui, ó, at or aqui, at or below 15, eu confundi. At or above 12. Beleza? Se eu tivesse uma restrição de velocidade, eu também poderia colocar essa restrição de velocidade. Depois que eu colocar, por exemplo, a altitude ou as altitudes, eu posso escrever espaço speed e botar a velocidade. Tá? Então, se eu quisesse botar, por exemplo, speed 250, agora eu estou dizendo para a aeronave que nessa saída Guru 09, ele vai voar do fixo Guru a ou abaixo do nível de 15.000 pés, a ou acima de 12.000 pés, com velocidade de 250. E assim sucessivamente, iria copiar agora o próximo fixo, que eu já coloquei ali em cima, seria LOV, e iria fazer a mesma coisa. A ou abaixo de 130, a ou acima de 120, e a continuar até final lá de cast, se fosse o caso. Depois, para inserir as transições a gente começa depois do início da transição até o último fixo antes de chegar no que a gente iniciou, que era Guru. Importante que sempre que você for fazer uma transição, notem que existe um espaço, tá? Então, você colocou a star, depois que você digitasse tudo, você começaria por espaço, escreveria transition, espaço, o nome dessa transição, que seria a transição, por exemplo, Osamo. Vamos pegar isso aqui de baixo, ó, Osamo. Daí você escreveria Osamo. E aí, como ela começa? Ela começa no fixo Osamo. Osamo não tem nada de restrição, então você já poderia ir para o outro, depois de Osamo, fix Anise. Aí, Anise, você teria que escrever at or below, se não me engano, é 28, né? Então, 28.000 pés. E assim sucessivamente. Depois seria Santos, fix SAT. E aí, at or below
21 mil pés at or above 19 mil pés. Beleza, acabei de escrever a transição aqui. Acabei de escrever a transição OSAMO. E aí, quando você vai no seu simulador, você vai ter a opção daí de selecionar a Guru 09 com a transição em OSAMO e assim sucessivamente, tá? Obviamente, você vai ter um pouco de trabalho a primeira vez que você vai escrever, mas depois que você escrever A ou as chegadas, A ou as saídas que você quiser, copia o que você fez de certinho, tá? Coloca num outro bloco de notas, tá? Cria um novo bloco de notas. E aí, sempre que você atualizar o seu simulador, você quiser voar essa, você pode vir e inserir lá o procedimento que você quiser lá para Guarulhos, tá? Ou para qualquer aeroporto que você quiser. Então, você pode fazer essas mudanças aqui do jeito que você quiser, tá? Lembrando sempre, comece descrevendo o fixo onde ele está, depois você consegue descrever a chegada, e a grande diferença disso então é que você vai conseguir colocar altitudes entre duas altitudes, que no FMC, se você for direto, ele não deixa, e você também vai poder pegar essa chegada aqui direto do seu FMC, você não vai precisar daí toda vez colocar fixo por fixo ou voar apenas aquele voo que você criou, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu vou, mais uma vez, vou fechar isso aqui e não vou salvar, porque eu não quero mudar as minhas informações aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido também como funciona essa questão aqui da conversão de coordenada, tá? Se você tiver dúvida, veja o que se encaixa aqui e aí usa o que está lá já no banco de dados, lá no seu Navidata, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Então, eu mostrei para vocês que vocês podem criar esses procedimentos antigos manualmente, através de posições que existem, tá? Se você não tiver posição nenhuma e tiver coordenada geográfica, você pode colocar aquela coordenada geográfica. Depois que você fizer tudo isso, você tem a opção de salvar para carregar ele de novo, tá? Se mesmo assim você não quiser salvar e aí você quiser colocar aquela no banco de dados como se ainda fosse uma chegada ativa, você tem a opção. Vai lá na sua pasta da Community, acha onde está a lista de chegadas e saídas para o aeroporto que você quer voar e digita a saída. Ela é em plain English, ou seja, em linguagem em inglês direto. Só lembrem-se de respeitar os espaços ali, mas conforme você vê a chegada anterior ou a saída anterior e você vê como está descrito, é só você copiar nesse mesmo formato que não vai ter problema nenhum, tanto para saída como para chegada, tanto para os fixos que você vai colocar lá em cima. É importante colocar aqueles fixos ali para que o avião depois, quando for trazer aquela chegada, por exemplo, o Guru, que começa em Guru, vai para o fixo Love e tal, que ele saiba que coordenada é, e aí ele vai puxar dali de cima a coordenada e vai montar lá no teu FMC sem muito problema. Mais uma vez, a primeira vez que você faz tanto como começando direto no seu FMC a partir do nada, ou você colocando lá no seu banco de dados, a primeira vez vai dar um trabalho, você vai codificar tudo isso. É por isso que a gente paga a Navigraph, é por isso que eles colocam ali, que eles atualizam para nós e fazem todo esse trabalho. Obviamente, eles têm uma equipe, eles têm softwares que fazem toda essa conversão, mas para uma chegada específica, para uma saída específica, para um procedimento antigo que você quer realizar, se você é um pouco saudosista, você pode realizar dessa forma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostaram, deixe seu like, comentem. Se tiver alguma dúvida, manda aí. E eu vou pedir um favorzão também. Divulguem esse vídeo, tá? Eu acredito que não tem muita gente que fala sobre essa questão de modificar o banco de dados. Mais uma vez, faça um backup do seu banco de dados, porque se você fizer alguma coisa errada e começar a ter crash no simulador, ou não aparecer, ou sumir chegada, ou sumir saída, que você estava fazendo antes normalmente, você pode voltar para o arquivo
anterior, beleza? Mas divulga aí, bota esses vídeos nas comunidades, manda por WhatsApp pro seu amigo, enfim, eu acredito que é uma dica legal aí, vamos fazer ela chegar na maioria dos simuleiros que utilizam o Microsoft Flight Simulator, beleza? É bem possível que algumas dessas dicas sirvam para outros simuladores também, principalmente aquelas relacionadas ao 737, porque é o modo de operação real do FMC do 737. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima.